O Primo Rico fez um vídeo há alguns dias atrás em que ele dá 7 dicas de como ficar rico baseado na sua experiência profissional. E também ele percebeu que tem gente pegando vídeos dele lá das antigas para poder provar se realmente as dicas que ele passava anteriormente funcionam ou funcionaram. Mas e aí, será que ele nesse último vídeo passou dicas valiosas que realmente funcionam? Ou foi só conteúdo que ele postou mesmo? Bom, eu assisti esse vídeo e eu tenho algumas controvérsias para colocar aqui para vocês. Vem comigo! Olá, donos e donas, tudo bem com vocês? Vamos ver se o Thiago Negro realmente trouxe dica valiosa para a gente ficar milionário? Mas antes eu vou pedir para você aquela curtida caprichada e que você também se inscreva aqui no canal. Não custa nada, gente, mas me ajuda de montão, tudo bem? É claro! Bora lá! Primeiramente, esse vídeo dele eu considero que está dividido em 3 partes. Na primeira parte ele traz alguns dados. E um desses dados é que nos primeiros dias do ano, aqui no Brasil, cerca de 27 mil pessoas pesquisaram na internet em como ficar rico. E eu te pergunto, por que isso acontece? No vídeo ele lista 3 fatores sobre o porquê isso acontece. E o primeiro, ele categoriza como status e ego. A forma que ele explicou no vídeo eu não entendi muito bem, mas eu acredito que sim, porque as pessoas acreditam que ter mais do que as outras pessoas os deixa numa posição superior. Essa questão de status e ego pode sim ser uma das questões que as pessoas buscam em ser rico, em ser milionário. É algo de quem tem mais pode mais. O segundo fator seria a liberdade. E aí ele categoriza a liberdade em 3 tipos. A primeira seria a liberdade financeira, óbvio, que é a liberdade de você poder comprar o que você quiser. A segunda seria a liberdade geográfica, onde você pode ir a qualquer lugar, aonde você quiser, a qualquer momento. E a terceira é a liberdade de dizer não, que seria você realmente fazer aquilo que você quer. E aí eu tenho um ponto em questão, porque eu acredito que quem já chegou lá, quem atingiu seu primeiro milhão, quem tem o seu status, ele já teve esse comportamento de dizer não para poder chegar lá. Então eu acredito mais que o não, a liberdade de dizer não, seria um comportamento do que realmente um tipo de liberdade categorizada. Quando as pessoas elas buscam esse tipo de questão em mecanismos de pesquisa, não quer dizer que seja ruim. Você pode ter esse tipo de pensamento, você pode querer ser rico, você pode querer ser milionário. Realmente não existe nada demais em você querer ser milionário. Mas quando você pesquisa como você ficar rico de forma fácil, como você consegue chegar ao sucesso de forma fácil, ele cita uma pesquisa em que as pessoas que procuram por esse tipo de termo de forma fácil, de querer ter esses resultados de forma fácil, são consideradas pessoas burras. Eu tô passada, chocada. Mas aqui eu abro um parêntese, porque quando as pessoas buscam por esse tipo de argumento, por esse tipo de pesquisa, é porque elas estão sendo bombardeadas todos os dias pelas redes sociais ou até mesmo pelos outros canais da internet, em que pessoas mais jovens do que elas estão conseguindo chegar em determinado padrão de vida aos que elas desejam de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais fácil. Então isso é demonstrado, isso é jogado para elas de que essas pessoas conseguiram todo esse patrimônio, todo esse status de uma forma fácil. Por exemplo, produtos digitais, day trade, cursos que auxiliam elas a poder ganharem mais de uma forma mais rápida e mais fácil. Mas toda vez que essas pessoas veem esses resultados mirabolantes, pensa comigo, uma pessoa que está trabalhando todo santo dia, em CLT, pegando o ônibus, trem lotado e tudo mais, elas acreditam que realmente existe uma forma fácil delas ganharem dinheiro. E a gente sabe que não é bem assim. Mas outro dado que ele trouxe, que por um lado até me aliviou, foi o fato dele trazer as informações do escritor Thomas C. Corley, em que ele estuda hábitos milionários há muito tempo. E ele percebeu que, durante uma pesquisa, apenas 1% dos milionários tem 40 anos ou menos, 3% entre 40 e 45 anos, 16% entre 46 e 50 anos, 28% entre 51 e 55 anos, 31%
entre 56 e 60 anos e 21% tem mais de 60 anos. Então, se você ainda não atingiu seu primeiro milhão, seja com 30, seja com 40, seja com 50, não tem problema. Um dia você chega lá. Será que um dia eu vou vencer na vida? Se apenas 1% da população que foi pesquisada tem menos de 40 anos, então todos nós ainda estamos no páreo. Nisso ele cita Warren Buffett, que chegou ao seu primeiro milhão com 30 anos e depois levou mais 16 anos para chegar na casa do bilhão com 56 anos. Bom, o Primo Rico também cita que não existem garantias, mesmo você sacrificando algumas coisas no presente em prol desse objetivo, mas se você continuar dormindo tarde e acordando cedo, um dia a sorte pode sorrir para você. E aí eu abro outro parênteses. Primeiro que essa premissa de acordar cedo e dormir tarde é algo que já vem dessa cultura do caminho para a riqueza, mas não é uma regra. Existem muitas exceções, até porque a maioria do povo brasileiro faz isso e continua na pindaíba. Aí vem a ressalva: trabalhar para os outros não te enriquece. E se você não focar as suas energias em algo promissor, também não vai sair do lugar. Mas se você tiver as informações, os conhecimentos e as ferramentas necessárias, é claro que sim, um dia você vai mudar de vida. Existem estratégias condizentes e consistentes para isso. Nem sempre é sorte, nem sempre é Deus, mas sempre é foco, esforço e as melhores estratégias que te direcionam ao sucesso. E nesse contexto, ficar rico é uma consequência, nunca deve ser o seu objetivo. Outro dado interessante que ele cita é a porcentagem de bilionários que ficaram ricos por esforço próprio. Em 2002, 52% dos bilionários globais da Forbes enriqueceram por esforço próprio. Em 2011 foram 69% e em 2021, dos 493 novos membros da lista, 84% conseguiram seu patrimônio por esforço próprio. Ou seja, você ter o seu esforço próprio é o que vai te ajudar a construir o seu patrimônio e construir um caminho de riqueza. E essa foi a primeira parte do vídeo. Bom, na segunda parte do vídeo ele finalmente entra nas 7 dicas e eu recomendo bastante que vocês assistam esse vídeo porque ele vai dar dicas de finanças, dinheiro e investimentos. E ele também traz algumas situações esclarecedoras e aqui eu trouxe 3. Bom, primeiro, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer atingir o seu primeiro milhão. Mas 1 milhão hoje em dia já não te deixa mais rico como antigamente. Para se ter o mesmo poder de compra de 1994, quando o dólar era 1 para 1, hoje com a inflação e a correção do IPCA, você precisa ter mais de 6 milhões de reais para ter o mesmo poder de compra. Ou seja, hoje 1 milhão de reais não te faz mais tão rico assim. Segundo, tenha um bom retorno sobre a sua sorte, o que ele considera mérito próprio ou sorte. Nesse item ele cita Bill Gates e outros, que por mais que eles tenham obtido êxito por mérito, eles também tiveram a sorte de estar em situações e ambientes favoráveis. Nesse caso, a sorte se dá não só pelo ambiente, mas também por questões físicas, geográficas, psicológicas. Ou seja, no caso, Bill Gates, se ele não tivesse algumas pessoas que o tivessem apoiando as suas ideias, ele nunca teria chegado nesse patamar. Claro, ele teve mérito porque ele conseguiu desenvolver grandes ideias. Mas se ele não tivesse sido estimulado, se ele não tivesse tido apoio, talvez ele nunca tenha conseguido o que ele conseguiu, porque outras pessoas no mesmo ambiente também tiveram essas oportunidades, mas não abraçaram como ele abraçou. Podem nascer várias pessoas nas mesmas condições que você, mas você pode se destacar utilizando seu mérito próprio ou seu esforço. Onde você nasce não te define. O que te define são as escolhas que você faz, os objetivos que você traça e as oportunidades que você abraça. O terceiro item é você investir em oportunidades convexas, ou seja, investir em oportunidades que te deem um risco menor, mas ganhos ilimitados, o que também se aplica aos investimentos, que é diversificar a sua carteira. Chegando na terceira parte do vídeo, ele cita que ele fez uma pesquisa interna dentro do seu escritório, em que ele listou 23 coisas das coisas que falaram para ele de como a pessoa acha que ele chegou naquele patamar, como elas acham que ele conseguiu o primeiro milhão dele. Dessas 23 coisas, ele concordou com 8. Essas 8 são a criação na infância e educação, que ele cita
que ele teve uma educação de base referente a isso, né? Ele teve uma educação que o ajudou a evoluir. Depois ele cita sorte e Deus. Então ele acredita que algumas coisas que aconteceram na vida dele foram por sorte. Tem gente que considera Deus e ele considerou como sorte. Esforço acima da média. Então ele acredita que ele foi uma pessoa muito mais esforçada do que as pessoas que estavam ao redor dele. Então por isso que ele acredita que isso o ajudou a ter a vida que ele tem hoje. A área de atuação, que ele é do mercado financeiro, então ele acredita que a área de atuação dele o ajuda muito, porque é uma área que traz bastante dinheiro, é uma área que desenvolve essa questão do dinheiro. Ambição. A ambição para ele é algo que ele ainda desenvolve, mas é algo que ele sempre quis muito, determinadas coisas, e ele acredita que isso tenha o ajudado. Escala, então ele está num nicho que ele tem uma escalabilidade, ou seja, ele não é algo fixo, então ele pode escalar esse tipo de nicho. O contexto, que é ele ter nascido no Brasil, que é um país que dá para se desenvolver, não é um país muito pobre, então ele acredita que o contexto em que ele vive, o contexto em que ele nasceu, o ajudou bastante para isso. E começar cedo, que ele sempre diz que começar cedo foi algo que o ajudou bastante, então ele sempre trabalhou desde muito cedo. Dessas que ele citou, eu vou concordar com 3, que a primeira é a criação, que realmente se você tem uma boa criação de base, que te desenvolva, que te ajuda a entender melhor o contexto que você vai seguir, é muito mais fácil, né, ter uma base forte, uma base que vai te desenvolver de verdade. O nicho que ele tá, que é a área de atuação, que realmente é uma área de atuação que dá muito dinheiro. E a sorte, mas a sorte que eu digo é a questão de oportunidades. Realmente, se não tivessem aparecido grandes oportunidades para ele, ele realmente não teria conseguido chegar no patamar que ele chegou hoje. Muita gente, aliás, todos nós temos oportunidades todos os dias e a gente pode abraçá-las ou não. Acredito que ele tenha tido grandes oportunidades em momentos certos que ele conseguiu abraçar. Bom, com tudo isso que ele diz, em grande parte eu concordo. Mas aqui eu também estou representando uma grande parte das pessoas perseverantes que não tiveram algum item da trajetória dele, mas eu digo aqui que tudo pode ser aprendido, tudo pode ser desenvolvido e sim, a gente pode chegar num patamar dele ou acima dele. Tudo isso a gente precisa de conhecimento, é de correr atrás, é de uma parcela de esforço, também uma parcela de mérito. Então, se você ainda não chegou lá, pode ter certeza que um dia você vai conseguir sim. Se uma parte da parcela é esforço próprio, eu acredito que muita gente tem esse esforço. É só a gente direcionar esse esforço para estratégias corretas, né? Para estratégias certas, para a gente poder chegar no caminho maravilhoso que a gente deseja. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, e você? Você concorda que essas coisas podem te levar a ser rico um dia? Ou você acredita que não, que isso tudo é balela, que existe um jeito muito mais seguro e fácil de chegar lá sem precisar de nenhum esforço? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Donos e donas, se vocês chegaram até aqui, deixa seu joinha e se você ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal e não esquece de ativar o sininho para receber outros conteúdos daqui do canal. Eu vou deixar aqui do lado esse vídeo para você ficar ligado no que está acontecendo e uma playlist sensacional. Um grande beijo e tchau!